Olá gente, tudo bem? Esse vídeo é para explicar como determinar o ângulo, essa determinação aproximada a partir do uso de uma régua. Então imagina que você tem esse triângulo, que é o triângulo ABC, e eu precise descobrir quanto mede esse ângulo aqui, o ângulo B, no caso, ângulo ABC. Quero saber quanto é que mede esse ângulo aqui. Antigamente, e nos livros de ensino médio, é muito comum a gente encontrar lá no final essa tabela trigonométrica. Essa tabela tem o seno, cosseno e a tangente dos ângulos, dos diversos ângulos. E aí você pode se perguntar, qual a finalidade dessa tabela? Como é que eu uso essa tabela? Para que eu uso? Então, antigamente, quando a gente se deparava com esse problema, que o cara precisava medir quanto é que era esse ângulo, a gente só tinha condições de fazer se realmente utilizássemos a tabela trigonométrica que está sendo apresentada aqui. Como é que era feito? A ideia era a seguinte: a partir desse vértice, que é o vértice A, traçava-se uma reta perpendicular. Então, uma reta perpendicular, observa que aqui no cabrio eu posso fazer da seguinte forma: reta perpendicular passando pelo ponto A, clique sobre ele, perpendicular ao segmento BC, clique sobre o segmento, e aí ele traça essa reta, que é uma reta perpendicular. Vou marcar esse ponto aqui, ó, vou chamar de ponto H, como se fosse a altura do triângulo. Então chamei aqui o ponto de ponto H. E o que acontece é que esse triângulo, o triângulo ABH, ele nada mais é do que um triângulo retângulo. Sendo ele um triângulo retângulo, ou seja, um ângulo que esse, no caso o ângulo H, é um ângulo de 90 graus, eu posso explorar exatamente as propriedades que a gente está estudando sobre triângulos retângulos. Em geral, a gente pode explorar as propriedades relacionadas. Aqui o ângulo de 90 graus, as propriedades relacionadas a seno, cosseno e tangente. Quero determinar quanto é que é a medida desse ângulo. Então, usando uma régua, obviamente, essa altura que a gente vai fazer, a gente não tem como fazer precisamente, usando somente uma régua, a gente não faz precisamente o ângulo de 90 graus, mas você traça aqui uma altura de maneira que você perceba que ela é aproximadamente perpendicular. Marca o ponto H que está aqui, e aí você pode, fazendo uso dessa régua, ter uma aproximação, por exemplo, da medida de AH, e ter uma aproximação, por exemplo, da medida de AB. AH, no caso, e AB, você pode observar que com essas duas medidas, como o triângulo AHB ele é retângulo, então AH e AB eu posso calcular o seno do ângulo B. Então, vou usar aqui a calculadora, tá? E vou dividir as duas medidas, a medida de AH dividido pela medida de AB. O resultado disso, daqui ó, 0,79 é o seno do ângulo B. Vou dar dois cliques sobre esse valor, ó, e vou escrever seno do ângulo B. Seno do ângulo B, 0,79. Bem, veja que inicialmente eu não propus que a gente determinasse qual era o seno do ângulo B. Eu pedi para a gente determinar exatamente que ângulo B era esse. Bem, o ângulo B, inicialmente eu não sei, mas eu tenho uma característica do ângulo B. Eu sei que o ângulo B tem o seno 79 graus. Se eu quisesse, de repente, saber quanto era o cosseno do ângulo B, eu poderia continuar a construção, inicialmente medindo aqui, ó,
qual era a distância de B até H, no caso 6,6. E aí, utilizando a calculadora, eu teria 6,6 dividido por 10,85, que é a hipotenusa, resultando em 0,61. Então esse aqui, ó, é o cosseno do ângulo B. De posse dessas duas informações, seno e cosseno, poderia também, se eu quisesse, ir buscar a tangente, mas talvez já seja suficiente. Sabendo que o seno é 0,79 e o cosseno é 0,61, a gente pode agora consultar a tabela trigonométrica para de repente saber que ângulo é esse. Seno 0,79. Então, observe aqui, ó. Na tabela trigonométrica, nessa linha, eu tenho que o ângulo de 53 graus tem o seno 0,79, quase 0,80, e o cosseno 0,60. É claro que aqui, quando a gente faz essa construção, os valores que ele coloca são valores aproximados. Mas pelo que nós vimos, e como está sendo proposto, nós queremos saber qual é a medida aproximada do ângulo. A nossa conclusão é que o ângulo B, ele mede aproximadamente 53 graus. Aí você pergunta, professor, como é que eu vou fazer isso aqui na nossa prática de laboratório? Eu vou precisar buscar uma tabela trigonométrica para saber qual é o valor do ângulo? Ora, lembre-se que hoje nós já fizemos uma construção que é muito útil. A gente construímos juntos uma calculadora trigonométrica. Então, se você for para a calculadora trigonométrica, basta que você varie aqui o ângulo de maneira a chegar nos valores que ele está propondo. Então, eu quero, se a gente revisitar os valores, eu quero um ângulo que o seno seja 0,79 e o cosseno 0,61. Então 0,79, vamos aumentar um pouco mais. 0,79. Tá aí, mais ou menos 0,79, cosseno 0,62, lembrando que é aproximado. E aqui deu uma pequena diferença, ó, deu 51 graus, ponto 8. Tá? É óbvio que como a medida é aproximada, vai ter uma pequena diferença, vai ter um pequeno erro. Então, 52 graus ou 53 graus está mais ou menos na mesma direção. E essa é a atividade que você vai ter que fazer agora, inicialmente no Cabris Geometry, a partir da construção de triângulos. Você deverá construir um triângulo e, usando esse procedimento, descobrir a medida do ângulo, e em seguida, usando a régua e o papel, você deverá determinar a medida dos ângulos assinalados no relatório dessa aula. Então, boa sorte, vamos em frente.